Amém? Bom dia a todos. Podem sentar. Hoje vamos ter um serviço ligeiramente diferente. Queria fazer um pequeno relatório da viagem ao País de Gales, falar de mais algumas coisas. Falar de mais algumas coisas daquilo que Deus tem feito, não só no nosso meio, mas um pouco por todo o mundo. Só precisava que fechassem esse computador aí. Fechar a tampa só. Okay. Hoje vamos experimentar aqui uma tecnologia um bocado diferente, a ver se isto corre bem. Ok. Ok, acho que está tudo. Aqui temos um mapa do País de Gales. Eu estive lá no fim de semana passado com o irmão Roger, que já nos visitou aqui no Porto algumas vezes. Já esteve na nossa igreja quando ainda estávamos na Anselmo Brancamp, salvo erro. E ele até chegou a pregar para nós uma vez. E ele disse-me que vai tentar visitar-nos aqui no Porto até o fim do ano, porque eles têm que ir à Espanha tratar de um assunto e vão tentar passar cá. Portanto, eu ouvi que oraram por eles, realmente queria que os mantivéssemos em oração. Eles têm uma igreja de mais ou menos 50, 60 pessoas. Senti-me muito bem recebido, muito bem. Senti-me quase como em casa, entre aspas, mas a hospitalidade deles foi muito boa, de todos. A igreja vê-se que é uma igreja que tem zelo, que gosta do seu pastor, que gosta de louvar. A maior parte são pessoas que vêm de África, refugiados de guerra, que fogem do país para encontrar paz. E tem lá várias famílias de alguns países, Zimbábue, Congo, Burundi, Ruanda, etc. A igreja deles tem que ter tradução para francês porque algumas pessoas ainda não dominam a língua do país, a língua inglesa, então eles têm que ter tradução para que as pessoas se irem pouco a pouco habituando à língua, porque vêm e estão sempre a chegar pessoas de África, estão sempre a sair pessoas para outros países, porque imigração é mesmo assim. Saindo de um país, tanto faz estar num como noutro. O importante é que as condições de vida permitam, então, às pessoas e às suas famílias viver melhor do que onde estavam. Então, há um movimento migratório na igreja, mais ou menos constante, embora haja pessoas que já estão há bastantes anos, que se estabelecem naquele país e ficam lá. Este é um mapa da Grã-Bretanha, que nós chamamos, o Reino Unido, e o País de Gales é esta parte, cor laranja aqui. A cidade onde os irmãos têm a igreja é muito perto da fronteira com a Inglaterra, então sempre que íamos de carro, várias vezes, passávamos para a Inglaterra, para ir a qualquer sítio. Então, há quem diga que o País de Gales tem uma língua própria,
que acho que a tradução será galesa ou qualquer coisa assim, e é mais falado nesta região, junto ao mar. Então, lá nesse país dizem que a capital não é propriamente uma cidade de Gales, é mais uma cidade influenciada por Inglaterra. Gales tem a sua própria história, teve a sua independência durante alguns anos, mas hoje faz parte do mesmo país, juntamente com a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda do Norte. É um país maioritariamente protestante, embora hoje em dia isso não queira dizer grande coisa, porque as pessoas não vão à igreja, por simplesmente, mas na sua história, na sua raiz, é um país que foi marcado por um grande reavivamento, que já vamos falar. É um país com muita história, muitos castelos, e este é supostamente o maior castelo, o segundo maior castelo da Europa. E tem aqui uma torre, vemos aqui uma torre, aqui, e esta torre foi atravessada por uma bala de canhão, e dizem que neste momento tem mais inclinação que a Torre de Pisa em Itália. Portanto, é um dos edifícios, um dos edifícios mais inclinados na Terra. Não propositadamente, mas devido à sua história, ficou assim, e está ali um marco de uma guerra que foi travada neste local. E este é um castelo que tem um lago à volta, portanto, o acesso para a invasão era extremamente complicado. Para além das suas muralhas, tinha então um lago a toda a sua volta para impedir que os invasores entrassem. Tem aqui um outro castelo, não se vê muito bem, mas isto é uma muralha que está mais ou menos reconstruída, na época seria um bocadinho mais arcaica, e dentro tem o chamado Castelo de Cardiff. Temos aqui algumas fotografias da igreja. Esta foto foi tirada durante o louvor, e a igreja deles é um espaço que é alugado. Então, este edifício pertence a uma igreja que será metodista, salvo erro, ou presbiteriana, ou qualquer coisa, e eles quiseram construir este espaço, e a lei obrigou-os a que o espaço fosse para ajudar a comunidade também. Então eles têm escola e jardim infantil e alugam o espaço para eventos da comunidade. Este espaço aqui não é propriamente uma igreja, é sim um espaço de reunião. E então eles colocam estas cadeiras, montam um púlpito e fazem ali os serviços. Têm serviço à quinta-feira, têm serviço ao domingo e pagam à hora o aluguer daquele espaço. A igreja que governa este espaço é só constituída por mulheres ministras. Então, sempre que pedem para haver, podia vir à nossa igreja, o irmão lá do país de Gales diz que, bem, nós não tínhamos problema nenhum, só que para o nosso companheirismo nós não somos liberais, como vocês se chamam, eles chamam-se liberais. Ele disse, nós não somos assim tão liberais, nós somos bem fundamentalistas em relação à Bíblia. Então, até o momento, eles estão neste espaço, já tiveram noutros espaços, que depois tiveram que sair por várias questões, mas neste momento eles estão neste espaço, permitem-lhes estar ali e até ver, não tem havido grandes problemas, mas o facto destas diferenças entre doutrina, às vezes levanta questões que obrigam as pessoas a ter que sair e encontram-se divergências. Houve um serviço, pediram-me para pregar, como tinha falado aqui, e este foi o irmão que traduziu para o francês, um bom tradutor, e foi um serviço que se estendeu um bocadinho no tempo por causa da tradução, mas foi um serviço abençoado, sentiu-se a presença de Deus, e o tema foi o que eu tinha falado aqui na altura, não sei se se lembram, falei sobre os lugares altos e disse que Deus me tinha tocado para levar este tema ao país de Gales.
e já foi há alguns meses atrás, e eu vi que Deus tinha preparado aquele tema para aquele povo também. E as pessoas, no geral, o que eu recebi foi que as pessoas tinham gostado, tinham sido abençoadas, e seja toda a honra dada a Deus, amém? Tem aqui um pequeno vídeo que eu tirei do louvor, vamos ver se conseguimos ouvir. Pronto, é um vídeo pequenino, mas só para mostrar o panorama da igreja. E tem lá dois órgãos, um é tocado pela esposa do irmão Roger, o outro é tocado por um jovem, e a maior parte das pessoas são de África. Só havia mais um casal do país de Gales, e tinha lá também um casal da Polónia, que o marido estava lá a estudar no país de Gales. Vamos agora ver alguns dos pontos por onde eu passei que me chamaram muita atenção. O profeta diz na mensagem de adoção, parte 3. Ora, eu estive há pouco tempo junto ao túmulo do grande homem, um grande reformador, John Wesley, que nós já conhecemos das eras, e pensei, se John Wesley se levantasse deste túmulo hoje e visse a condição da sua igreja, ele teria vergonha do seu nome. John Wesley foi um homem santo, um tição arrebatado, como ele dizia. John Wesley foi um homem santo que acreditava em Deus e andou passo a passo atrás dele. Mas depois que John morreu, eles disseram, vamos fazer uma igreja para o John, para que nós tenhamos uma igreja, e vamos chamar-lhe Igreja Metodista, por causa do seu método de santificação, sendo a segunda obra da graça, justificação, santificação e depois o batismo do Espírito Santo. Então chamaram esta igreja metodista por causa do método que ele tinha. E realmente John Wesley era um homem muito metódico. E eu até vi um livro dele, agora nesta viagem que eu fiz, em que ele tinha lá curas e tratamentos. Então, todos os problemas que as pessoas pudessem ter, ele arranjava um tratamento qualquer. Então, por exemplo, eu vi lá algumas coisas, era tudo à base de banhos de água fria e choques. Então, por exemplo, o tratamento para a velhice era levar choques todas as manhãs, choques elétricos. Então ele arranjava assim uns métodos para levar a vida, e mesmo a sua abordagem em relação à Escritura era muito metódica. Ele tinha método para se gastar dinheiro, método para se viver, método de santificação, era uma pessoa assim. Mas nós sabemos pela mensagem que ele foi um homem santo, um homem que Deus usou para aquela era, a era que a Bíblia fala, ele chama a era de Filadélfia. E eu estive na casa, depois eu vou deixar aqui alguns papéis, se calhar ali no placar, mas eu estive na primeira igreja metodista do mundo. E foi a primeira igreja de John Wesley. Foi a primeira que ele teve. E essa igreja surgiu devido... Ele pregava ao ar livre, e as pessoas ali à volta que viviam perto dele começaram, devido à pregação dele, começaram a sentir a necessidade de ouvir a sua pregação, a necessidade de se congregar, e então criaram este espaço, que já vamos ver algumas fotografias, que foi então a primeira igreja de John Wesley. E nós vemos que John Wesley construiu aquele lugar de reunião, porque muitas pessoas estavam agora a responder à sua pregação. E ele teve uma pregação bastante baseada na obra de Lutero, que foi o mensageiro da era anterior, e isso inspirou a começar, e o chamado que Deus deu na sua vida, inspirou a começar. Ele era um homem muito... Esta foi uma era de muitos missionários. Esta era de John Wesley. Ele foi um grande missionário. Ele ia de terra em terra e chegou a ir à América, e ali pregava a palavra da hora.
E sabemos que ele foi o mensageiro para esta era. E muitas pessoas então começavam a responder às pregações que ele fazia nas ruas, nos campos, ao ar livre, e tornaram-se cristãs e queriam agora receber instrução na fé. E então eles construíram esta igreja, e ele tinha lá um lugar onde ele deixava o seu cavalo e vivia no andar de cima. E tinha lá uma espécie de uma claraboia para entrar a luz, e ele conseguia ver, dizia lá mesmo, John Wesley colocava-se lá naquela claraboia para ver o que é que os pregadores estavam a dizer, para ver que tipo de ensinamento estavam a dar. Então, ele ensinava aos pregadores, ele instruía-os na mensagem, e depois ele tinha lá uma janela especial onde ele conseguia ver o que é que eles estavam a falar. E aquilo era redondo, e do outro lado ele conseguia ver a reação das pessoas à pregação. Dizem que durante quase 50 anos ele viajou cerca de 400 mil quilómetros a cavalo entre esta casa que eles construíram e outras cidades ali à volta, Bristol, Londres, etc. Esta foi então, esta casa, nós vemos aqui uma fotografia, na entrada eles criaram então uma estátua com John Wesley a cavalo. E o profeta diz na mensagem, o profeta Eliseu, o vosso pastor, o vosso fundador, John Wesley, era um grande crente em cura divina também. Ele até ungiu o seu cavalo com azeite, depois dele partir uma perna. E quando os cavalos partem uma perna, normalmente é para abate. Mas ele, depois dele partir, ungiu com azeite, montou outra vez, foi embora. Foi o que ele fez, está no seu bloco de notas, eu tenho, sim senhor. Ele ia orar por uma mulher, o cavalo caiu, partiu a perna. Ele não conseguia levantar o cavalo. Viu que tinha a perna partida, tirou a vasilha do bolso, ungiu o cavalo, montou e foi embora. E era este tipo de ministério que estava ali, amém? E este edifício, tem aqui mais algumas fotografias, foi então o primeiro quartel-general de John Wesley, digamos assim, onde ele saía para ser missionário, para fazer a sua obra, e depois voltava ali, e pregava ali, e instruía os ministros ali. E o seu irmão, Charles Wesley, escrevia canções. E tinha muitos hinos que ainda hoje são cantados por todo o mundo. E nós vemos aqui era onde o líder de louvor ficava, e aqui era onde o pregador ficava. E esta é a parte do púlpito. E aquela é de facto mesmo uma cama que John Wesley teria usado. E aquilo tinha um tecido por baixo do colchão. O colchão era mais ou menos desta altura. E o tecido tinha umas cordas à volta. E podia-se apertar mais e o colchão ficava mais duro. Ou podia-se soltar e o colchão ficava mais mole. Mas as pessoas de lá diziam que era relativamente confortável esta cama. Não parecia, mas diziam que sim. Esta primeira foto aqui é uma vista da entrada. Diz a capela de John Wesley, a nova sala. E ao lado vemos uma vista desde a entrada para a igreja. Na altura não tinham estes bancos, tinha umas coisas de madeira, mais ou menos uma tábua com dois apoios. E as pessoas sentavam-se ali. Ainda vê-se alguns desses bancos na parte superior. Aquela parte superior teria os coros, tinha um órgão, e era onde os ministros vinham e iam para o púlpito. Aqui temos algumas fotos. Esta é a esposa do irmão Roger, aqui quando estávamos lá a ver a casa de John Wesley. O irmão Roger é aquele que está ali com uma máquina fotográfica. E aqui vemos alguns quadros das pessoas da família de John Wesley. Tinha alguns objetos que ele teria usado, objetos pessoais, notas que ele tirou, cartas que ele enviou, várias coisas sobre a vida de John Wesley, que o facto de ser a primeira igreja fez-me pensar,
vamos dizer, o primeiro quartel dele, primeiro base, fez-me pensar nas horas de estudo que ele teria, porque foi ali que ele começou o seu ministério. Fez-me pensar na quantidade de revelação que ele recebeu ali naquele momento, porque foi uma era que, sem ele, nós provavelmente não estaríamos aqui, porque foi uma era onde Deus trouxe uma nova obra da graça, chamada a santificação, e sem essa revelação nós hoje não estaríamos onde estamos. Sem Lutero nós não estaríamos onde estamos hoje, amém? Sem esses grandes reformadores, o mundo continuaria nas trevas, no obscurantismo, na Bíblia escondida das pessoas, que foi uma época marcada por uma grande ignorância espiritual, amém? Grandes trevas sobre o mundo. Mas isso estava prometido na Escritura, mas as reformas também estavam prometidas na Escritura, e nós damos graças a Deus. Eu fiquei bastante agradecido por os irmãos me terem levado a este ponto importante da história da Igreja, que é a primeira Igreja de John Wesley. Passemos agora então ao reavivamento de Gales. Foi nos anos 1904, 1905, se lembram, o reavivamento pentecostal foi em 1906, na rua Azusa, em Los Angeles. Mas entre 1904 e 1905 dá-se o reavivamento no país de Gales. E o profeta fala sobre ele. E o homem responsável, o principal homem responsável por isso foi este que está na fotografia, Evan Roberts. E eu tirei isto da internet e diz: o reavivamento de Gales foi o maior reavivamento cristão em Gales durante o século XX. Apesar de não ser o mais conhecido dos reavivamentos, o reavivamento provavelmente de Los Angeles será o mais conhecido, mas foi um dos mais dramáticos em termos de efeito sobre a população e despolutou depois reavivamentos em vários outros países. O movimento manteve as igrejas de Gales cheias nos vários anos que se seguiram. Entretanto, o movimento atingiu o resto da Grã-Bretanha, partes da Europa, América do Norte, campos missionários da Índia, do Oriente, África e América Latina. Porquê? Porque esta era uma era de grande missionarismo, de grandes missionários, de grandes viagens ao longo de todo o mundo. Quando nas viagens que temos feito à Escócia, às vezes vamos à casa de um homem que se chamou David Livingstone, e ele percorreu a África toda a levar o Evangelho. E ele deixou marcas. O irmão do país de Gales, o irmão Roger, mostrou uma fotografia onde ele estava. Ele fez uma viagem ao Burundi e ao Ruanda há poucos anos. Ele mostrou uma fotografia onde David Livingstone se encontrou com um amigo, e eles escreveram lá numa pedra enorme. E escreveram lá, David Livingstone e não sei quantos, encontramos-nos aqui no dia tal, 1800 e não sei o quê. E tem lá uma pedra enorme, e eles deixaram lá a pedra ficou lá e está lá gravado o encontro deles, lá no meio da savana, no meio da África, numa parte bastante remota. Ora, o reavivamento de Gales começou exatamente nestes locais aqui. Isto era uma escola, ainda é uma escola, e a igreja principal é o outro edifício ao lado. Na altura do reavivamento de Gales, estes edifícios estavam aqui, exatamente neste lugar. À volta eram campos, agora uma pequena cidadezinha, em frente tem uma bomba de gasolina, mas na altura era só campos. E isto foi construído devido à pregação que se começou a fazer nesta cidade, e à necessidade das pessoas se congregarem num local. Então, hoje isto serve de escola dominical para as crianças, mas é também onde eles têm as suas reuniões de oração e não só. Eles são, hoje, consideram-se metodistas, presbiteriano-calvinistas, assim uma coisa. Mas, na altura, nós sabemos que durante estes anos esta era a mensagem da hora, na verdade. Esta era a religião que Deus usava, certo? Então, hoje, isto é usado, esta igreja precisa de algum restauro e, portanto, neste momento, serve só como museu, digamos assim, como
monumento histórico, está a precisar de algumas obras, eles estão a juntar fundos para poderem voltar a reunir-se naquele local. Então, estava um bom dia, podemos ver aqui a parte da igreja, temos aqui mais algumas fotografias. Esta fotografia é dentro daquela igreja mais pequena, que era a escola na altura, e ao lado é um pequeno monumento dirigido ao fundador do movimento, ao Evan Roberts, embora, porque ele nunca queria que a atenção estivesse sobre ele, era um homem muito humilde. Então este monumento basicamente tem escrituras e citações dele, e depois tem letras pequeninas, Evan Roberts, dedicado a ele. Mas é mais um monumento com escrituras e louvor a Deus. E de facto o reavivamento de Galos começou numa reunião de oração. Foi uma coisa muito simples. Evan Roberts era filho de um mineiro e estudava na escola quando era novo, mas quando ele ainda teria 10, 12 anos mais ou menos, o pai dele teve um acidente. As minas eram um sítio extremamente perigoso, circulavam gases muito inflamáveis lá dentro. E então ele teve que abandonar a escola e ir ajudar o pai no trabalho, para que o salário continuasse a chegar à sua casa. Então, ele pegava todos os momentos que ele tinha, ele era uma criança muito dedicada, todos os momentos que ele tinha, ele levava a Bíblia para lá para as minas e parava e lia as Escrituras, sempre que pudesse. Houve uma vez um acidente na mina e ele não estava lá, houve um acidente, uma explosão, ele depois foi lá e viu a Bíblia toda queimada e folhas por todo o lado. Então ele juntou os bocados todos da Bíblia e depois usava para dar, às vezes quando fazia os seus estudos, levava só algumas folhas e tirava os apontamentos lá nessa Bíblia, e depois às vezes quando queria falar sobre alguma escritura, dava só aquela porção da escritura àquela pessoa e depois devolvia-nos. E eu vi fotos, eles não tinham lá essa Bíblia, está no museu, numa outra cidade, mas eu vi fotos dessa Bíblia toda chamuscada. Mas ele guardou-a. Então a profissão dele seria mineiro, e ele pregou o primeiro sermão nesta igreja em 1903. Quando ele tinha 26 anos, sentiu no coração ir para o ministério. E foi interessante, esta parte da história chamou-me bastante a atenção, porque ele foi para um seminário, mas enquanto estava lá, ele primeiro estava a receber instrução para poder ir para o seminário, mas enquanto estava lá ele sentiu que aquele não era o lugar para ele, então ele sentiu que devia voltar para esta igreja, para esta congregação e ficar aqui, com os jovens, com as reuniões de oração. Ele sentiu que devia voltar à sua terra, voltar à sua igreja e ficar lá e parar com o seminário, e foi isso que ele fez. E uma vez, neste local, houve uma reunião de oração e ele encontrou-se com um homem que lhe disse: eu espero um grande reavivamento do Espírito Santo, mas terá de ser com um agricultor ou um mineiro. Tem que ser uma pessoa que não tenha muita instrução, para que as pessoas não achem que o movimento é porque a pessoa é muito inteligente. Bem, e depois, durante uma reunião de oração, nós vamos ver depois numa fotografia, este homem disse: Senhor, permite-nos dobrar, submeter a Ti. E essas palavras tocaram-lhe muito. Então ele disse, nessa reunião de oração, o Evan Roberts disse: Senhor, realmente, permite-me dobrar, permite-me humilhar-me, permite-me estar sujeito, submisso a Ti. Durante um serviço em Newcastle, Evan Roberts sentiu a presença do Espírito Santo a chamar-lhe para então voltar para Moriá, que era esta igreja, eles chamaram-lhe Moriá. Provavelmente o nome virá do Monte Moriá, que está na Escritura.
Começou uma série de reuniões em 1904, de reuniões de oração nesta igreja, em que este Evan Roberts começou a chamar as pessoas para virem confessar Cristo, primeiro nos seus corações e publicamente confessar a Cristo. Estas reuniões de oração despoletaram então este reavivamento. A um domingo à noite, a 6 de novembro de 1904, o Espírito Santo desceu com grande fogo sobre as pessoas presentes e oraram até às primeiras horas da manhã. Este fervor religioso espalhou-se rapidamente num verdadeiro reavivamento. Noite após noite, esta igreja Moriá estava cheia e os serviços continuavam até às 4 e 5 da manhã. As pessoas de todas as denominações juntaram-se neste reavivamento e trouxeram então um grande Pentecostes. Elas vinham de vários países, inclusive, e juntavam-se aqui nesta igreja para este reavivamento. O que é interessante é que isto foi de tal forma poderoso que os tribunais deixaram de ter serviço. Havia um gesto muito emblemático na altura, que era quando o homem do tribunal trazia as luvas brancas para o juiz, significava que não havia serviço e o tribunal ia fechar. Então os juízes chegavam de manhã e o que os homens faziam do tribunal era pegar nas luvas brancas e entregar ao juiz, e o juiz podia ir embora. O tribunal fechava. Então, o facto de toda esta comunidade se tornar cristã, toda a comunidade ao mesmo tempo se reunia na igreja todas as noites, até às tantas da manhã, e toda a comunidade tinha no seu coração seguir a Bíblia, seguir as normas da Bíblia, seguir as leis de Cristo, ter Cristo no seu coração, levou a que a polícia não tivesse que fazer, não houvesse crime nesta região. As pessoas que antes pediam emprestado e não devolviam, começavam a trazer as coisas de volta, essas coisas roubadas, digamos assim. As lojas fechavam, tudo fechava para se ir à igreja. As pessoas estavam nas lojas e de repente sentiam a condenação dos seus erros no coração, fechavam a loja e iam para a igreja orar. Os bares, as tabernas estavam vazias, fechavam esse tipo de negócio. Os locais de diversão fechavam por falta de negócio. Então foi um reavivamento, foi um genuíno movimento do Espírito Santo. Nós vemos, porque estas obras, não há religião que consiga produzir isto. Não há lei que consiga produzir isto. A lei serve para colocar as pessoas na prisão. O profeta diz mais nada. Portanto, vemos que esta obra tinha que ser genuinamente um verdadeiro movimento do Espírito Santo. Amém? Esta é uma foto na tal igreja, que agora está fechada. Aqui é o irmão Roger. Temos aqui mais algumas fotos. Esta foto é tirada do púlpito. Vemos que é uma igreja com alguma capacidade, aí umas 200 pessoas, se calhar. Ali é uma Bíblia que estava pousada no púlpito. E o profeta diz, na mensagem, o testemunho de uma verdadeira testemunha. Ele diz, o que precisamos hoje não é de um reavivamento, um irromper de salvação, como nos dias do reavivamento de Gales. Quando as pessoas nas lojas recebiam a condenação, começavam a chorar, os bares e os lugares de diversão fechavam, iam chorar e orar. É disso que precisamos hoje. Não é reunir 150 mil, como fizeram no outro dia, alguns deles a dizer Ave Maria, o outro a dizer outra coisa, uma pequena oração, saem, vão ter uma bebida social e regressam. Esse não é um dia de oração. Nós precisamos de um dia de choro e pranto e de espera até que Deus envie o Espírito Santo, a sua testemunha. Não é uma concha vazia, não é uma denominação vazia, mas a deidade a habitar no tabernáculo, no homem. Eu lembro-me que na história do reavivamento de 1906, em Los Angeles, que foi o primeiro, é considerado a primeira descida do Espírito Santo, desde o Pentecostes,
com os dons do Espírito Santo a vir, a falar em línguas, interpretação e tudo isso. O homem que foi primeiro responsável por esse movimento, ele fechou-se numa caixa e disse que não saía até Deus trazer o Espírito Santo. Não é? É este tipo de entrega que Deus gosta para poder operar. Aqui tem um jornal e realmente tem aquela expressão: dobra-nos, humilha-nos, para que Deus possa então trabalhar. Aqui atrás tem um jornal da altura que fala do grande reavivamento que estava lá. E na mensagem há um homem aqui que pode acender a luz. O profeta diz: durante a altura do reavivamento de Gales, um grupo de homens dos Estados Unidos foi lá. Assim, eles foram e disseram que queriam encontrar o edifício em que estavam a ter este reavivamento de Gales. Então, estes homens, todos enfarpelados, de lapela, de fraque, foram dos Estados Unidos, estes grandes doutores de divindade, e queriam saber onde é que era esse reavivamento de Gales. Estes doutores em divindade queriam ir lá para ver a grande coisa que tinham feito. Você sabe, assim estavam a andar pela rua e disseram, encontraram um polícia de pé na esquina a girar o cacetete e a assobiar um cântico. Então, não tinha muito o que fazer, não é? Assim eles disseram, ele está a assobiar um cântico, vamos vê-lo, ver o que ele vai fazer, colocar-lhe uma questão. Assim eles foram até ele e disseram, Senhor, onde é o reavivamento de Gales? Ele tirou o chapéu e disse, senhores, o reavivamento está aqui, no seu coração. É isso. Ele era o reavivamento de Gales. Deus, se apenas pudéssemos entender que somos o reflexo de Jesus Cristo, a sua palavra manifestada. Vocês são o reflexo da sua palavra. Vejam, onde está o reavivamento de Gales? Em que edifício? Ele disse, Senhor, está no meu coração. Ele era o reavivamento de Gales. E realmente foram estas pessoas que fizeram o reavivamento de Gales. Não foi aquela igreja, eu estive naquela igreja, uma igreja como as outras, mas foi aquela submissão. Foi muito interessante eu estar lá. Nós tivemos um guia, era uma senhora, vê-se aqui numa fotografia aqui atrás, de relance, esta senhora, não dá para ver, mas esta senhora que está aqui. E ela a explicar isto, que foi mais uma prova do movimento de Deus, que o homem foi para o seminário e Deus disse-lhe para ele parar de ir ao seminário. Foi um reavivamento das pessoas, pelas pessoas. Não é? E nós vemos hoje, ela estava a dizer isso e eu disse, virei para o irmão Roger e disse alto, é um pouco como nós então. Nós também não vamos a seminário nenhum. Ela continuou a falar. E depois, no fim, o irmão Roger disse, este irmão veio de Portugal e é um ministro. E ela perguntou-me depois no fim, então, e você está a ir a algum seminário? E eu disse, não, é um pouco como o vosso reformador, como o Evan Roberts. Nós não vamos a seminário nenhum, nós não queremos que o seminário nos leve mais ao maior entendimento, pelo contrário, nós achamos até que o seminário nos coloca muitas mais ideias do homem do que de Deus. Nós sentimos o chamado para pregar e vamos. E é assim que nós funcionamos. E depois ela estava a mostrar a fotografia das mulheres como andavam na altura, com as saias até aos pés, todas cobertas, com os seus penteados, e achava muito engraçado a maneira como as pessoas andavam na altura. E quer dizer, nós vemos que para eles hoje aquilo é apenas história. Eles gostam muito da igreja, são muito zelosos para com a igreja, prezam muito o que aconteceu, mas não há clique. Não há clique. Então, nós hoje, que temos a mensagem do dia de hoje, nós conseguimos olhar e ver que o que é preciso é isso. É esta frase, é submetermos-nos a Deus. Se isso implica nós mudarmos a nossa roupa, mudemos a nossa roupa. Se isso implica largar os seminários, larguemos os seminários. Mas para eles hoje,
É história. A guia não conseguiu fazer aquele clique que lhe permitisse ver. Mas é isso. O que nós precisamos hoje é fazer exatamente o que eles fizeram naquela altura e o reavivamento volta. Mas não. É história. E eu achei interessante essa parte da visita também. Ver que, apesar das pessoas terem ali as ferramentas que lhes permitissem chegar a Deus, não conseguiam. Não conseguiam. E não é culpa delas, não é culpa delas. Porque é um pouco como nós estamos aqui, neste país, somos poucos e entram cada vez menos porque realmente estamos a chegar ao fim. Não é? Nós estamos à procura, diz-se na mensagem, que estamos à procura do último a entrar. E nós não sabemos quem ele é, mas procuramos o último. Ora, se estamos à procura do último, é porque vão entrar cada vez menos. Se ainda faltar 1 milhão, então o rapto ainda vai demorar muito tempo, não é? Então, se nós estamos à procura do último, vão entrar cada vez menos pessoas, porque significa que estamos cada vez mais próximos. Amém? Mas, este foi um tempo de reformadores. Nos selos, esta altura da história é retratada, o profeta explicou-nos, pelo o cavalo preto, e o animal que anunciava o selo era o homem. E representava exatamente a inteligência, os reformadores da altura, as traduções da Bíblia, os missionários, homens que se levantavam, formavam um movimento do Espírito pela inspiração e atraíam as multidões e mudavam a história da Igreja. Era exatamente uma era assim de grandes homens movidos pelo Espírito. E nós vemos que nesse selo vê-se uma balança onde eles compravam as orações, onde eles faziam estas coisas, porque Lutero lutou tanto contra, e Wesley lutou muito contra os escravos e a escravatura. E eu até lia que eles explicavam que para a casa de Wesley ser um museu, eles tinham que manter tudo o mais próximo à altura. E na altura, o acesso à casa dele era por umas escadinhas muito estreitas, muito frágeis, muito difíceis. Eles diziam que para as pessoas terem cuidado, mas que aquilo tinha que ser mantido assim. E era mantido assim para que o acesso à casa dele fosse mesmo difícil, porque ele estava sujeito a ser atacado. Ele estava sujeito porque ele defendia, eram homens muito expostos, estes reformadores, e defendiam coisas que não eram populares na altura, como a abolição da escravatura e essas coisas não eram, na altura, ideias populares. Mas, ao mesmo tempo, o selo fala-nos, não danifiques o azeite e o vinho. E nós sabemos que isso é não danificar o estímulo, o vinho, o estímulo da revelação. Amém? Pelo azeite, o Espírito Santo. Então, nós temos no nosso coração firmemente que estes foram genuínos movimentos do Espírito, que há uma parte da noiva desta altura. Há uma parte da noiva. Nós vamos conhecer pessoas, quando lá chegarmos, vamos ver pessoas deste reavivamento, vamos ver pessoas do tempo de Wesley, do tempo de Lutero. Não tenho dúvida nenhuma disso. Eu só sei uma coisa, é que eles sem nós, hoje, não são aperfeiçoados. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Vamos ler exatamente essa escritura. Nosso tema nesta manhã é exatamente esse. Eles sem nós não são aperfeiçoados. Hebreus capítulo 11, versículo 37, está aqui, se quiserem ler, por ali. Vamos ficar de pé, em honra da palavra do Senhor, amém? Estamos juntos? Amém. E diz: foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno,
errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, pedimos agora, Pai, depois de uma pequena reflexão no que Tu tens feito ao longo da história, pedimos que estas palavras sejam vida para nós hoje, Pai. E queremos nós também ser uma parte do Teu reavivamento, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, agora nesta manhã, unge as palavras e os nossos ouvidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Queria então que mantivéssemos estes irmãos no nosso coração, e que orássemos para a obra deles. O irmão Roger estava, de facto, bastante atacado pela tosse. A filha deles, realmente, os médicos fizeram uns exames e viram qualquer coisa. Já foi dito aqui que ela teve cancro, foi tratada, foi numa altura boa, foi tratada, ficou curada, mas eles mantêm a pessoa depois, como nós sabemos, em observação durante alguns anos, e detectaram agora, já passado 2 ou 3 anos, detectaram algumas manchas em vários pontos, fígado, ossos, sangue, detectaram algumas coisas, e então puseram-na já em quimioterapia, mas ainda não se sabia de nada, portanto, vamos continuar a orar por ela, para que Deus continue a fazer essa obra na vida dela. O irmão, estes irmãos têm 5 filhos, e 2 não estão na mensagem. 3 estão, uma filha a ser atacada pelo diabo, desta forma, mas 2 não estão. E um tem cabelo comprido, ou tinha, havia lá as fotografias, os filhos deles apareceram lá em casa, não vão à igreja, mas vamos orar por eles, porque são irmãos bastante sinceros e dedicados à palavra do Senhor. Amém? Queria que começássemos a pensar também, a colocar nas nossas orações uma próxima viagem que, Deus permitindo, eu vou fazer a Angola com o irmão Frank, que esteve aqui quando nós inauguramos este espaço. Aquele irmão que veio com a esposa, que deu um testemunho, que viveu no tempo do profeta, que era criança quando ia ao tabernáculo do profeta. Já se lembram, nós já falamos, e nós enviamos-lhe algumas mensagens. Ele deu a um irmão que trabalha em plataformas petrolíferas e, neste momento, ele está em Angola. E ele sabia que havia lá pessoas que falavam português, e levou as nossas mensagens para conseguir testemunhar da palavra de Deus. E ao deixar aquelas mensagens, ele encontrou-se com crentes. Portanto, esta ligação entre estas 2 igrejas dos Estados Unidos e Angola foi feita por causa das mensagens que nós temos aqui. E eu lembro-me, eu e o irmão Jorge fomos aos Estados Unidos, e lembro-me, levei uma saca com algumas mensagens lá dentro que ele me tinha pedido, e ele depois, então, essas mensagens serviram para criar um contacto, uma ligação. E agora, essa igreja de Angola pediu ao irmão Frank para os visitar. E ele vai lá em julho e pediu-me, se eu tivesse disponibilidade, pediu-me para viajar com ele, e será entre 30 de julho e 4 de agosto. Neste momento, eu já tenho os bilhetes de avião, o registro criminal, uma série de papeladas já feitas. Agora, amanhã de manhã, vou ao médico da medicina tropical, porque é preciso uma série de vacinas e medicamentos e coisas assim. Portanto, essa viagem está marcada. Se lembram, há uns anos havia uma viagem a Moçambique, e nós estávamos bastante à espera dessa viagem, e por qualquer motivo não aconteceu. O irmão Barry Coffey ficou de quarentena. Na véspera é que me disse que realmente o passaporte dele ficou cativo, não o deixavam sair de casa, e ele não pôde ir. Ele estava disposto a ir, mesmo doente, e não pôde. As autoridades nem o permitiam sair de casa. Nós sabemos que depois aquilo deu em nada, porque
Ele continuava a sentir-se estranho, depois deixou-se de sentir, foi saber, já nem havia rasto. Mas Deus não permitiu que essa viagem se fizesse. Agora temos firmemente no nosso coração o propósito de que Deus está a abrir uma porta, um novo contacto, por outro lado. E nós sabemos que dos países que falam língua portuguesa, provavelmente Angola é o que está melhor. É o que está com mais capacidade financeira, é um país que está em maior crescimento. Principalmente Luanda, a capital. E nós sabemos que se tivermos um contacto em Angola, os irmãos da América vão instalar lá um sistema como nós temos, com uma impressora, onde eles podem imprimir as mensagens. Portanto, nós muito provavelmente vamos ter ali uma igreja que vai esperar as nossas traduções, uma igreja que vai ler as nossas traduções, consumir este material todo que nós temos vindo a produzir, que vai provavelmente requisitar mais do nosso material e que provavelmente vai espalhar ali por África. Porque eu sei de igrejas em Angola que vão a São Tomé e Príncipe, que vão a Moçambique, a vários pontos de Moçambique, têm reuniões em Moçambique. Portanto, muito provavelmente este pode ser um forte ponto de entrada em África, das nossas mensagens. Amém? E é isso que nós queremos. E todo este tempo que eu estive a pensar nestes reformadores e nesta história, levou-me a esta escritura de Hebreus capítulo 11. Eles sem nós não são aperfeiçoados. E é isso. Porque Hebreus está a dizer, Hebreus 11 fala, nós podemos ver o capítulo todo, mas nós vemos que Hebreus 11 fala de todos os santos do Antigo Testamento, um pouco cada um. Mas ele vai buscar Noé, vai buscar Abraão, vai buscar Jacó, vai buscar todos esses. Por exemplo, o versículo 37, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio de espada, tudo isto. Todos estes santos da história da Bíblia, amém? Dos quais o mundo nem era digno. O mundo nem era digno de ter pessoas assim. Mas eram pessoas que pela fé fizeram todas estas obras, por amor de Cristo. E tiveram então o testemunho da fé. Porque quando nós temos fé, Deus dá-nos testemunho. Houve uma altura da minha vida em que eu pensava e dizia, ora bem, o meu testemunho é muito pequenino. Eu cresci, andei na igreja e depois... É só isso. E eu pensava que o meu testemunho era esse. E Deus levou-me a pensar em todas aquelas coisas e toda a natureza que eu tinha e que Deus foi tirando. Coisas que eu já nem me lembrava. Coisas que eu até me envergonhava, por isso esqueci. E Deus mostrou-me todas essas coisas que Ele foi tirando. E todas essas vitórias alcançadas. E hoje o meu testemunho, por causa da fé, é diferente. E se algum de nós acha que não tem testemunho, é porque ou não tem fé, ou então tem que pedir a Deus que lhe relembre todas as coisas que já foram vencidas. Porque nós esquecemos. Principalmente quando estamos bem, esquecemos-nos daquilo por que já passamos. Amém? Provendo Deus, eles não alcançaram a promessa. Ora, qual é a promessa que nós hoje temos, que estamos tão ansiosos por lá chegar? É a restauração do Éden, amém? É a renovação deste nosso corpo, a transformação do nosso corpo. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Ou seja, nós agora hoje estamos num ponto em que já temos toda esta história trazida, toda esta história de fé, e hoje nós temos a restauração, a abertura da palavra. Então, Deus proveu uma coisa melhor e eles sem nós não são aperfeiçoados. Portanto, Deus está a segurar as portas, Deus está ali com o barco ainda no porto, à espera que todos entrem. Amém. E sem nós cumprirmos o nosso propósito aqui, sem nós passarmos por estas nossas batalhas, sem nós darmos este nosso testemunho de fé, eles estão à espera.
Eles não são aperfeiçoados. Eles passaram pela vida deles, lutaram as suas batalhas e estão lá à espera que nós alcancemos a promessa. Na mensagem Nomes Blasfemos, o profeta diz: muitos dos nossos irmãos, até no meio do Evangelho completo, não acreditam que os batistas, os metodistas, os luteranos não têm hipótese. Mas agora, eles podem estar certos. Mas eu não concordo com isso. Eu creio que a era aqui, da era luterana, nesta era aqui que foi chamada, creio eu, era de Sardes, e depois a era de Filadélfia, para os metodistas, e depois os pentecostais, a era de Laodiceia. Eu creio nessas eras. E Deus, em cada uma dessas eras, tomou um povo eleito. E aí Hebreus 11 diz que eles sem nós não são aperfeiçoados. Falta esta era. Falta a última. Falta o povo da última hora. Amém? Mas a igreja chegou a isto. Sempre a uma minoria. Sempre. No tempo destes homens, Lutero começou sozinho. Era o único que tinha aquela ideia. Era o único que pensava daquela maneira. E ele teve um pequeno remanescente. E quando o número cresceu, foi quando Deus saiu. Quando eles se tornaram muito poderosos, quando eles começaram a abrir grandes igrejas, grandes seminários, a pôr denominação naquilo, Deus saiu. E depois veio o John Wesley, e foi a mesma coisa. Começou sozinho, começou a pregar um pouco aos quatro ventos, começou a reunir a sua multidão, cresceram, espalharam-se por causa dos missionários. O homem sai de cena e logo denominam e taxam e cobram e põem o nome do homem para tudo, e isso Deus tem que sair. Amém? E hoje estamos aqui e nós somos a prova de que é realmente 1 no milhão. Porque estamos aqui reunidas 9 ou 10 pessoas e realmente este país tem 10 milhões, 11 milhões que tem. Amém? Realmente nós somos a prova de que estamos a chegar ao tempo do fim. Porque realmente Deus está a coar, a filtrar e faz com que escândalos surjam para que ainda mais saiam. Porque a Escritura diz que escândalos devem surgir, aparecer, para que, porque é mesmo assim, e ai daqueles por quem o escândalo vem. Repara agora no que aconteceu. Deus derramou-se neles. A igreja chegou a um ponto, desde Lutero, Wesley, os reavivamentos com os pentecostais. E agora, nesta era que estamos a chegar agora, pelo mesmo Espírito Santo. Apenas mais disso. Apenas mais do movimento do Espírito Santo. Lembra, o profeta diz que João Batista, quando estava no ventre da sua mãe, e Maria chegou lá, o profeta diz que ele aí foi cheio do Espírito, nesse momento. Agora, ele não tinha o Espírito Santo como nós temos, certo? Isso foi depois. Mas o movimento do Espírito Santo, até aí se manifesta. Até aí se mostra. Desde antigamente. Amém? Quando nós vemos Isaías e Jeremias, eles a dizer, o Espírito de Deus está sobre mim. Amém? Quando Davi diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Amém? Nós vemos aqui um movimento do Espírito Santo. Lá desde o início. Agora, não é como hoje. Não é como agora. Lutero, Wesley, os reavivamentos pentecostais tiveram o seu tempo, tiveram a sua parte, muito importante, mas agora somos nós. Amém? Agora é esta mensagem. Amém? Agora, nesta era que estamos a chegar, pelo mesmo Espírito Santo, apenas mais disso. O mesmo movimento, o mesmo Espírito, apenas mais. Amém? Agora, quando aqueles luteranos lá foram salvos, eles tinham uma porção do Espírito Santo. Quando os metodistas se santificaram, foram uma obra do Espírito Santo. Amém? Vê? Foi uma parte do Espírito Santo. Eles, sem nós, não são aperfeiçoados. Eles foram uma parte. E nós estamos a cumprir um papel muito importante. Porque este ministério veio pegar, o profeta dizia, eu só vim atar as pontas soltas, juntar
essas coisas que estavam perdidas. Amém? Portanto, estamos numa parte hoje muito importante, ao ponto que esses santos todos estão à espera. Agora, enquanto a luz começou a brilhar nos últimos dias, Ele espera de nós uma grande coisa de nós. Porque onde tanta coisa foi dada, muita coisa é requerida. Portanto, se hoje nos é dado tanto da palavra, muito nos é requerido. Amém? Lembre-se daquela parábola dos servos. E há um que... Não, estou a confundir. Não. Há a parábola de que deu 10 a um, 5 a um e 1 a outro. E ao que deu 10, ele gerou mais 10. Ao que deu 5, ele gerou mais 5. Ao que deu 1, ele só guardou 1. E o que é que aconteceu? O que gerou mais 10 foi abençoado e foi louvado pelo seu trabalho. O que gerou mais 5, porque tinha-lhe sido dado 5, foi louvado e foi abençoado pelo seu trabalho. O que só guardou aquele 1 com medo, não foi abençoado. Amém? Esta era um pouco assim, porque muito nos foi dado, porque muito nos foi trazido, mas muito nos é requerido. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós não podemos viver segundo os padrões de Lutero, nem do Wesley, nem dos pentecostais. Nós temos que estar agora, porque muito nos foi aberto, muito temos que viver. Amém? É por causa disso. Assim Ele vai requerer muito mais de nós do que aos luteranos ou aos metodistas, porque nós andamos numa luz maior, com mais poder, com maior testemunho do que o que eles tinham. Agora, temos um maior testemunho da ressurreição. Amém? Nós hoje temos um maior testemunho das obras de Deus do que Lutero, do que Wesley. É verdade. Temos um maior testemunho de Deus do que o reavivamento de Gales. É verdade. Amém? Temos um maior testemunho da ressurreição hoje. Amém? Mas um dia, na mensagem Almas que estão em prisão agora, o profeta diz, um dia Ele ressuscitou dos mortos. Onde estava o livro? Ainda estava no proprietário, o Deus Todo-Poderoso. João olhou à volta e chorou porque não havia homem nenhum digno de olhar para o livro. E ia especialmente abrir os selos para revelar qual era o mistério escondido. Os mistérios estavam nos 7 selos. Quando estes 7 selos foram abertos no passado, foram abertos, isso abriu toda a Bíblia. Por isso o profeta diz que semente da serpente, casamento e divórcio, Deus sendo um, isso estava tudo escondido nos selos. Eram mistérios lá escondidos. Os 7 selos, isso estava selado com 7 mistérios. E nestes 7 selos, eles continham todo o mistério e estava no livro da redenção. O livro com 7 selos é o livro da redenção. Novo Testamento, não no Velho, apenas proclamou para o Novo Testamento. Eles, sem nós, não podem ser aperfeiçoados. Hebreus 11. Agora, a redenção vem apenas quando o Redentor morrer. Eles estavam, potencialmente, debaixo do sangue de cordeiros, não do Redentor. Ainda não tinham sido redimidos até que veio o Redentor. Então temos aqui algumas coisas importantes que nos abrem um pouco mais o entendimento para Hebreus capítulo 11. É que eles no Velho Testamento foram uma sombra. Estavam a proclamar algo mais que viria a acontecer. E o que é que aconteceu? Quando Jesus ressuscitou, Ele traz consigo santos do Velho Testamento. Ele tira-os do sítio onde eles estavam e leva-os para uma outra dimensão mais próxima. Nós sabemos isso, já falamos sobre isso aqui. Quando os selos foram abertos, isso abriu toda a Bíblia. Entendemos isso? Estavam lá mistérios que só no tempo do fim seriam abertos. Estava lá selado. Esses 7 selos continham o Novo Testamento. Então nós vemos que o primeiro selo fala-nos do tempo de Paulo,
O segundo selo fala-nos do tempo das perseguições. O terceiro selo fala-nos das reformas. O quarto selo fala-nos agora deste tempo em que nós estamos a viver, da era da águia. Amém? Então nós vemos aqui que esse livro da redenção contém um Novo Testamento. Um mistério para um Novo Testamento. Para um povo do Novo Testamento. O Velho Testamento foi o quê? Foi uma sombra do que viria a acontecer no Novo Testamento. Eles estavam debaixo também de um concerto. Eles estavam debaixo de um sacrifício. Mas o sacrifício deles não era perfeito, não era absoluto. Era um sacrifício debaixo do sangue de botes, do sangue de cordeiros. Amém? Agora o que é que acontece? Eles são uma sombra do que há de acontecer. E o que é que aconteceu? Que com a ressurreição do Redentor, eles são arrebatados. Dá-se um rapto, podemos chamar assim. Jesus ascendeu aos céus, ele levou cativo o cativeiro. Amém? Dá-se um arrebatamento. Agora o que é que acontece? Que começa um Novo Testamento, começam a entrar para o aprisco santos de um Novo Testamento, escritos num novo livro, de um novo concerto, selado com 7 mistérios. Amém? E então, esses santos do Velho Testamento são uma sombra daquilo que nos vai acontecer. De que quando o Redentor vier para tomar a sua possessão, nós vamos com Ele. Amém? Nós somos sua posse. Assim, os profetas e os homens espirituais deste dia são apenas o reflexo de Cristo. Lá eles andavam pela lei, olhavam. Aqui olham para trás noutra direção, pela graça. Lá no Velho Testamento eles olhavam e viam a lei. Depois da cruz, nós olhamos e vemos a graça. Olhamos numa outra direção. Isso em Hebreus 11, no último capítulo, sempre me questionei sobre isso. Paulo levanta-se e diz, mas sem nós, eles não são aperfeiçoados. Porque eles apenas olhavam para a cruz. E nós olhamos através da cruz. Amém? Nós temos o Espírito de Cristo depois de se ter feito carne e de ter habitado entre nós. Amém? Nós vimos aqui pelo Espírito Santo, que é um plano muito, muito melhor. Amém? Ora, o profeta está a dizer que, de facto, hoje, nós temos, ele disse há bocado, que nós temos mais luz. Temos mais da abertura da palavra. Agora ele está a dizer que nós temos um plano muito melhor. Mas ao mesmo tempo, ele dizia que mais nos era requerido. E ao mesmo tempo, a Bíblia diz que eles sem nós não podem ser aperfeiçoados. Então nós vemos aqui um plano de Deus em que Deus definiu que haveriam santos que seriam apenas um exemplo. E toda a sua vida eles mostraram um exemplo para nós. E o que é que aconteceu aos santos do Velho Testamento? Foram arrebatados. E o que é que acontece aos santos do Novo Testamento? Esses selos contêm um mistério, em que em cada dispensação Deus viria a revelar a sua obra de uma determinada forma. Por isso os selos têm um simbolismo neles. Uns são um cavalo de uma cor, depois é um cavalo de outra, que representa a obra do inimigo. E ao mesmo tempo vem um animal com uma face de determinada forma, um é um bezerro, outro é um homem, outro é uma águia, outro é um leão. E o que é que acontece? Acontece que nos últimos dias nós então teríamos uma abertura tal que Deus nos está a dizer, nos está a mostrar a obra do inimigo ao longo do tempo. Deus nos está a mostrar como é que Ele defendeu os seus santos ao longo do tempo. E hoje nós temos o plano aberto à nossa frente. Ou seja, mais nos foi dado. Nós já conhecemos a artimanha do inimigo, nós já conhecemos, sabemos qual é o galardão, sabemos como chegar lá, por isso mais nos é requerido. Por isso temos de suportar
maiores ataques. Por isso temos de enfrentar maiores inimigos. Mas isso é por um plano muito melhor. Amém? O Espírito Santo é o sinal de que o sangue foi exposto, porque segue o sangue desde o livro da redenção. Eu julgo que aqui é o sangue, não me estou enganado. Vê? Foi esse o propósito da sua vinda. É isso que ele segue em todas as eras. Em todas as eras ele seguiu isso para ver o que foi gerado. E eles não podiam ser aperfeiçoados sem nós. Agora, todo o Espírito Santo visita a igreja, fazendo Deus em carne humana. Amém? Hoje, todo o Espírito Santo. Portanto, quando o crente recebe o Espírito Santo, é Deus a habitar nele. Hoje. Temos a certeza disso. Quando um crente recebe o Espírito Santo, ele é tabernáculo do Deus vivo. Amém? Todas as coisas que ele não fez ao longo das eras, ele está a fazer agora. Todos os mistérios que ele manteve escondidos, ele está a abrir agora. De volta à palavra. Porque as mensagens têm de terminar em toda a palavra. Então nós estamos a ser levados de volta à fé dos pais apostólicos. Amém? À fé dos pais, à fé de Pedro, à fé de Paulo. E é isso que nos vai ser requerido. Lembre-se, o profeta foi lá, além da cortina do templo, e o que é que ele disse? Mas Paulo vai passar por esse julgamento? Mas Pedro vai passar? Vão. Eles vão ser testados por isso, pelo que eles pregaram? Vão. Então estamos bem, porque foi isso que eu falei. Amém? É essa fé que nós estamos a ser levados. Porque as mensagens têm de terminar em toda a palavra. Então este movimento de Lutero, de Wesley, de Gales, do derramamento do Espírito Santo, tem de terminar em toda a palavra. Amém? Tem de terminar lá. Nos últimos dias, os 7 selos são abertos, foi para pegar em todo o impedimento e fazer de tudo isso um grande corpo da noiva, para que aqueles que viveram lá não fossem aperfeiçoados até que esta igreja esteja perfeita. Este grupo da noiva nos últimos dias, para os trazer e para todos juntos serem arrebatados. Porquê? Porque eles do Antigo Testamento, eles, mesmo os santos ao longo do Novo Testamento, todos juntos temos de fazer juntos uma noiva, um corpo perfeito. E a questão é que sem este desenvolvimento dos últimos dias, sem esta revelação, o corpo não seria perfeito. Portanto, nesse corpo tem de estar um grupo que passou pelas últimas provas, que passou pela última parte da revelação. E só assim é que todos juntos são perfeitos. Amém? Só assim é que eles são aperfeiçoados. Quando se juntarem a nós. E nós a eles. Amém? Só assim. Quando se faz este tipo de viagens como esta, nós damos conta, quem as faz dá conta que realmente isto é uma grande família. Embora nós possamos não ver, estamos aqui, os que não viajam provavelmente sentem-se mais isolados, mais sozinhos, mas quando se viaja realmente dá-se conta disso, porque se conhece pessoas com a mesma natureza, porque se conhece pessoas com a mesma fé e o mesmo zelo pelas coisas de Deus, a mesma pregação, a mesma unção. E damos conta então que fazemos todos parte de uma mesma família. Fazemos todos parte de um mesmo movimento. Apesar de nenhum de nós vai lá e reúne-se para discutir o que é que vai ser pregado, o que é que se vai falar às pessoas, que direção é que se vai tomar agora, em que país é que se vai entrar agora. Isso não é feito. Isso é feito pelo Espírito Santo. Amém? Por isso é que hoje o que é aqui pregado neste púlpito é pregado noutros púlpitos, sem ser combinado. Porquê? Porque este é um movimento do Espírito Santo. Amém? Isto é uma unção a nível mundial que tem de chegar
a toda a nação, a todo o povo, nação, língua, cultura. Tem de chegar lá. Mas isso é feito, não é por nenhum como a Igreja Católica tem o Vaticano, as Testemunhas de Jeová têm lá a Sentinela. Nós não temos nada disso. Porquê? É um genuíno movimento do Espírito Santo. Mas só viajando, só indo lá ver, é que se calhar estas palavras fazem mais sentido. Mas é isso. Somos todos parte de uma mesma família, de um mesmo corpo. Amém? Muitos deles foram para os campos pregar e usar o Evangelho para proveito pessoal, para ganhar dinheiro. Nem todos. Dou graças a Deus por ainda haver um remanescente. Nos dias de Esdras, quando Esdras começou a chorar e a clamar e a repreender o pecado, sabem o que aconteceu? Um pouco como em Gales. Todos os eleitos que confiavam em Deus reuniram-se à sua volta. O que precisamos hoje é de homens e mulheres. Os vossos pregadores iriam pregar nas vossas igrejas, chamar ao pecado de pecado, repreendê-lo. O verdadeiro povo de Deus iria juntar-se a si e ficar consigo. Agora, o tempo hoje é de poucos. E isso não agrada a muitos. Pelo contrário. Mas o tempo hoje é de poucos. O tempo hoje é de pouco número. Mas de muita qualidade. Porquê? Porque hoje este movimento do Espírito Santo por todo o mundo está a chamar um povo à perfeição. Está a chamar um povo para Deus habitar nesse tabernáculo. É isso que Deus quer. Amém? Deus não nos chama para nós nos sentirmos isolados. Deus chama-nos porque fazemos parte de um movimento do Espírito mundial, ao nível mundial. Não é como em Gales, que foi numa cidade e aos poucos se foi espalhando. Não é como no tempo de John Wesley. Não é como na rua Azusa, em Los Angeles. Não, é um movimento que se está a espalhar ao longo dos anos por todo o mundo. A chamar uma noiva. A chamar para um arrebatamento. E quantos menos somos, tenho a certeza que mais perto nós estamos. Porque o tempo é isso. Estamos à procura de um último. Amém? Neemias capítulo 6 diz: Sambalat e Gesem enviaram a dizer: Vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém tentavam fazer mal. Eu envio-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Ele estava a fazer uma grande obra que Deus lhe estava a dizer. E os inimigos vieram e disseram: Anda aqui, vamos comer, vamos beber, vamos jogar, vamos fazer qualquer coisa. Ele disse: Estou a fazer uma grande obra, não posso descer. Porquê que a obra vai parar para eu ir brincar convosco? Amém? E hoje, fiquemos com esta escritura no nosso coração, porque estamos mesmo, nós podemos não ver, mas estamos a fazer uma grande obra. Lembre-se que eu já tive pessoas a dizer-me que nós, por sermos poucos e estarmos no lugar em que estamos e falarmos aquilo que falamos e defendermos e vivermos aquilo que vivemos, somos uma inspiração. Algum de nós tem noção disso? Eu não tinha. Mas somos uma inspiração para outros países que tiveram estes reavivamentos e olham à volta e não veem nada. E olham e não veem o zelo. E olham e não veem a dedicação. E perguntam: mas onde é que está o povo de Deus? E são países que não têm catolicismo. E são países muito ricos. E veem isto a acontecer. E eles olham e veem que, mesmo sendo poucos, eles veem o zelo que nós temos, a dedicação que nós temos, a palavra que nós professamos sendo a mesma ao redor do mundo por um genuíno movimento do Espírito Santo trazido pela abertura dos selos. Então, vamos nos manter a fazer esta obra. E os inimigos, eles que fiquem lá. Amém? Eles que fiquem lá. Estou a fazer uma grande obra, não posso descer. Porquê que a obra ia parar?
para eu ir ter convosco. Venham vocês à obra. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar? Podem vir os músicos. Senhor Jesus Cristo, nós queremos entregar em Tuas mãos agora o serviço, Pai, o resto do serviço. E agora quando chamarmos o pastor, Senhor, que seja tudo feito para a Tua honra, para a Tua glória, Pai. Damos conta dos dias em que estamos a viver e isso alegra o nosso coração, Pai. Mesmo que possamos às vezes desanimar, nós vemos a Tua grande misericórdia que nos tem mantido aqui, que nos tem mantido no caminho. Só aquele que perseverar até ao fim será salvo. Senhor, damos graças por nos ter chamado para a Tua grande obra, para o Teu grande manancial de revelação e bênção, Pai. Senhor, queremos continuar a ter testemunho do Teu poder, queremos continuar a testificar a todo o mundo, por todo lugar, que aqui se faz a obra do Espírito Santo. Senhor, abençoa, Pai, todo o nosso projeto e tudo aquilo que possamos ter no nosso coração. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Continua a abençoar esta igreja e cada um, Senhor, dos que aqui está. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje vamos cantar música, vamos cantar... pode ser redimido. Amém. Hoje recebi um e-mail do ministro do Ghana que viu o nosso site. E o nome dele é Isaac Doku, do Ghana, e ele diz que ia estar em Lisboa, mas só vai estar de terça a sexta de manhã. E portanto não lhe vai ser possível. Ele perguntou se havia igreja em Lisboa. Eu disse que nós não conhecemos e que até há irmãos de Lisboa que viajam quando podem ao Porto. Ele é o diretor de informática de uma das maiores empresas de energia lá do Ghana, mas ele disse que era ministro. E portanto eu disse que dei-lhe os horários dos serviços e ele disse que teve pena, mas que não vai poder passar cá. Mas queria que nos lembrássemos dele e orássemos para que a sua viagem corra bem. Não o conhecemos, mas de alguma forma a internet ajuda-nos nestas coisas. Que Deus o abençoe nos seus planos, nos seus propósitos. Amém?